Olá, tudo bem? Eu sei que não é fácil não gritar às vezes. É normal a gente perder o controle, acabar se estressando por conta de alguma coisa que a criança fez. Porém, o grito não é a melhor maneira que existe de se fazer ouvido. Pelo contrário, você não precisa levantar a voz para a criança entender alguma coisa. Você precisa falar, explicar do jeito que ela entenda. Os gritos destroem a confiança, podem até resolver na hora, mas não passam mensagem construtiva, ensinam a criança a gritar também. A criança se espelha muito no nosso comportamento. E além disso, quando a criança escuta gritos, aumenta o nível de cortisol no organismo dela. O cortisol também é conhecido como o hormônio do estresse. E aí, quando a gente vai dormir, por exemplo, a gente só consegue dormir porque o nível de cortisol despenca no organismo e sobe o nível de melatonina, que é o neurotransmissor que regula a questão de noite e dia para nós. E a melatonina só consegue aparecer no corpo se o cortisol baixar, ou seja, se o nível de cortisol está alto, a criança tende a ter dificuldade para dormir. Isso porque o cortisol faz o corpo ficar acordado mesmo, né? Para o corpo entender que é para estar em estado de alerta. É assim que o nosso corpo funciona. Se você vê um animal selvagem na tua frente agora, o que faz você correr ou enfrentar esse animal, esse perigo qualquer, é o cortisol, a adrenalina. Teu corpo é inundado por isso e faz você ter essa reação. Mas com o filho, com a criança, é o que a gente pretende, que o organismo dela seja inundado com adrenalina e cortisol, como se estivesse em uma situação de perigo, e é o que acontece, é como o corpo assimila tudo isso, né? Então, para se proteger daqueles gritos que a criança escuta, o corpo já fica em alerta, já libera esses hormônios e neurotransmissores do estresse, do medo, do perigo. E além de ser completamente ilógico a gente fazer isso, afetar a saúde emocional e física da criança, a gente ainda está fazendo o nível de estresse dela se acumular no organismo. Mais estresse, menos qualidade de sono, mais irritabilidade, menos tolerância. Aí os comportamentos da criança mudam, ela deixa de ser obediente, a gente grita ou pune de novo, esperando que dessa vez resolva. E no fundo a gente está só fazendo o quê? Alimentando esse ciclo do estresse. E você não quer isso, você quer, na verdade, passar bem longe disso, né? Ai, mas a criança fez coisa errada, o que eu vou fazer então se não é para eu gritar? E veja, tem todo um contexto sempre por trás de qualquer comportamento, bom ou ruim, da criança e de qualquer ser humano também, né? Então, se um desses comportamentos indesejados acontecer, entenda, analise o contexto da criança, veja se ela está com fome, se tem sede, sono, se está sentindo falta de amor, afeto, carinho, enfim. Depois de analisar, sabendo disso, você consegue prevenir para a próxima vez. E como que você age com ela? Não é gritando, nem batendo, é agindo com calma, se conectando à criança, acolhendo. Isso é resolver a situação. Como não gritar então, né? Tendo justamente essa consciência sobre os males que o grito causa, conhecendo a educação positiva e tomando a decisão contínua de querer educar assim, se conhecendo, aprendendo cada vez mais a ter autocontrole. Você sabe o que te acalma em um momento de estresse, por exemplo? Quais são os teus gatilhos da calma? Respirar fundo, se afastar momentaneamente para depois voltar à cena da situação, isso tudo pode ajudar. Muitas vezes a gente quer ensinar as crianças por meio de punições, de ameaças e gritos. E por quê? Eu sei, porque os nervos estão à flor da pele, porque eu sei que paciência tem limite, porque nem sempre a gente está bem para parar e pensar em tudo isso antes de só reagir no nosso piloto automático, né? Mas por isso que, se a gente quer agir diferente, a gente aprende, pratica, testa, treina, se dedica. Sempre pense: você gostaria que fizessem assim com você? Por que então fazer com a criança? Tenha sempre essa reflexão na tua cabeça.